Fala, galera! Estamos começando aqui mais uma aula de NBAZ. Você, aluno do primeiro ano da Mediação Tecnológica, essa aqui vai ser a nossa aula 49.1, Itatá. Como sempre estamos falando nas aulas anteriores, nessa aula nós vamos dar um alô para várias escolas, vários professores e vários estudantes que estão mandando aí os seus trabalhos de extra classe, não é isso? Agora, uma observação: se você sentiu falta de alguma informação, foi porque a gente não obteve essas informações, tá bom? Então você, querido aluno, que está no primeiro, vai passar para o segundo. Quando você passar as informações para a gente, coloca o nome do seu professor presencial, coloca o nome da sua escola, se ela for extensão, e coloca a região, né, professor? Perfeito. Tá bom? Pra gente poder mostrar aqui pra vocês direitinho. Mas, olha lá quem é que tá conosco nessa aula. Joga lá, diretor. Aula 49.1. Ah, deixa eu voltar aqui. Pronto. Professor, a turminha do professor a gente colocou na aula anterior, que era o professor Anésio, né, Jefferson, que a gente tinha falado? Professor com a turma aí dele, com a maquete sobre a ovinocultura, gente. E ele mostrou aí todas as etapas, né, professor? Da parte já de... Então aí nós temos aí a maquete representando, né, todas as estruturas, os setores, tem até um aprisco de todos os setores, desde o sistema... Tem até a representação de sistema intensivo, extensivo e semi, porque você está vendo ali, ó, tem o setor onde tem duas ovelhinhas ali, uma maior, uma menor, onde tem tem aprisco que é erguido não, tem um aprisco suspenso, né? E esse é como se fosse só para proteção em épocas chuvosas. Parabéns aí, professor. O negócio da engorda, eles fizeram até maior. Sim, e também, viu a estratificação do terreno? Marronzinho aí. Achei ricos de detalhes. Parabéns ao professor. Os bebedouros aqui do lado de fora, ficou top. Parabéns, professor e a sua turma. Meninos, beijos e abraços. Sempre lembrando, né? Sempre lembrando. Foto, vídeo, com a câmera, com o celular deitado, horizontal. Aí a turminha da professora Amara, da extensão Tancredo Neves, de Buriti. Gente, eles fizeram aí a questão do iogurte, né, derivados do leite, né? Os subprodutos. Olha, pessoal, parabéns mesmo, por quê? Não é só... Tá bem sortido, né? Não é só atividade. A extraclasse não é só demonstrar as atividades em determinada criação que você mais gosta, né? Ou a criação que você tem, mas também os subprodutos dessa criação. Tem pessoas, que assim, ó, não gosto muito da ordenha, não gosto muito, assim, não é minha área a criação, mas o produto, por exemplo, né? Em relação às criações, nós temos aí, não gosto muito, mexa ali, mas após o abate, qual é o produto? Manufaturar corte. O que é manufaturar corte? Se for frango, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer salsicha de frango, né? Eu posso fazer o quê? Filé de peito, preparar, manufaturar. Posso fazer também de porco, posso fazer bacon, posso fazer óleo, posso fazer banha e posso fazer também derivados de leite. Que não é só queijo, não é doce de leite, pode ser os iogurtes, pode ser bolo, manufaturação. Então também tem essa apresentação aí dos nossos estudantes lá da extensão Tancredo Neves. Top. Meninos, parabéns pela apresentação do trabalho de vocês. E temos mais uma turminha, que é o aluno da professora Elielma, da escola Fernando de Souza Gomes, tá? Ele também produziu uma maquete de ovinos, e aí a gente tem a construção dessa maquete. Galera, vem pra cá, prof. Pessoal, parabéns por toda essa apresentação, viu? Vocês estão realmente, assim, ó, nos surpreendendo muito, tá bom?
E agora a gente vai dando continuidade, então, para a nossa aula. Então, dá lá, meu diretor, joga na tela, aula 49.1. E na aula 49.1, Tata, nós vamos falar sobre o quê? Caprinocultura. Nós estávamos falando sobre os processos da ovinocultura, que são um pouco semelhantes, né? E hoje nós vamos falar só o manejo e reprodução na caprinocultura. Manejo e reprodução na caprinocultura é importante enfatizarmos o que, professor Jefferson? Vamos enfatizar aqui, pessoal, dentro do sistema de manejos, raças, doenças e manejo de reprodução. Então, na roça, raças de caprino. Então aqui, pessoal, uma das principais raças na caprinocultura, nós temos aí a leiteira. Também temos leites nas raças de caprino. Nós temos a alpinas e também a alpinas, que são alpinas americanas, e a Tugendborg. Ubre bem avantajado, desenvolvimento desse ubre. Nós temos também a produção leiteira que é mantida o quê? Constante. Também vamos falar das alpinas anglo-nubiana e a Sanem. Dá para observar, claro, pessoal, aí nós temos padrões, né, das raças que podem ser utilizadas para o processo tanto de corte quanto para leite. E também temos uma raça para a produtora de carne, que é a Boer, né? Uma raça que é bem rústica, uma raça que tem como é que a gente fala? Eu ia falar de peso, mas não é o peso, é a carcaça, bem desenvolvida. Claro que quando a gente fala, nós estamos falando de reprodutores, né? A morfofisiologia deles são diferentes dos descendentes, tem uma boa vantagem de desenvolvimento para o processo de manejo dessas raças e também a sua rusticidade. Também levando em consideração que esse processo da criação de Boer é um processo que é utilizado para corte, tá bom, pessoal? E aí nós temos também as principais raças desenvolvidas aqui no Brasil. Tem a raça crioula, a Mochotó e a Morata. A Morata bem encontrada aqui no nosso estado também, Mochotó e Morata, que são as raças crioulas. Nós temos aí, nas raças crioulas, a Canidé, encontra bastante aqui, e a Repartida. Essas raças, elas se desenvolvem tanto para carne como para leite, mas as raças crioulas são bem desenvolvidas para a produção de carne. Temos aí a Mambrina, também uma raça muito utilizada para a produção de carne e pela sua resistência, principalmente a épocas de estiagem. E é umas raças que têm como processo de adaptação. A sedada são como as Canidé e a Mochotó, também falado na aula anterior, no slide anterior, por causa de sua rusticidade. A repartida, grande maioria do rebanho nordestino, que não apresenta a padronização, mas a sua caracterização é muito comum. Como assim, professor? Tem muita mistura nessas raças. Isso também equivale à heterogeneidade. Então, eles têm uma certa... Como é que é? Uma certa tolerância a... Ai, como é? Resistência, não? Não, eu teria um nome, não é que é tolerância, resistência, esqueci, mas Rusticidade? Não. Não, é quando você tem muito cruzamento, mas isso não descaracteriza a raça, quando tem uma padronização, quando não se tem essa padronização, mesmo assim, mas não descaracteriza a raça. Estou tentando lembrar o termo. Isso envolve o processo dessa adaptação delas. Pois a maioria das raças de... Canidé? Não, a caprinocultura vem do Nordeste.
Entendeu? Então, como elas vêm para cá, vêm para uma região totalmente diferente, porque lá é mais seco do que aqui. Aqui é seco, nós temos a época seca e a época chuvosa. Só que a nossa época seca é seca em relação à umidade relativa do ar. E elas não sofrem tanto. Isso é por causa dessa palavra que ela não chega a ser rústica, mas não saiu ainda. Pode passar. Então, vamos ver algumas doenças. Claro que algumas delas são específicas para caprino. E outras são muito semelhantes para ovino. Então, em relação a caprino, em relação à ovinocultura, pessoal, tem suas semelhanças e tem as suas diferenças nas doenças. Então, por que o senhor está enfatizando isso, professor? Nós citamos algumas doenças lá na ovinocultura e agora a gente vai citar umas aqui da caprino que vai coincidir. Então, não é que é repetição, é para quem faz a criação, tem que colocar no seu planejamento tanto a vacina como a prevenção juntos. Qual é o problema, Tatá? Recomenda-se, sabe aquele... Abre um parênteses aí, pessoal. Sabe quando a gente fala assim, não existe o errado? Não está errado. A recomendação é assim. Ah, mas eu vi que o pessoal faz isso lá numa determinada criação. E o outro não faz isso. E aí? Eu quero criar, Tatá. Eu quero criar caprino ou ovino. Eu quero criar um dos dois. Só que eu vejo que tem gente que cria junto e tem pessoas que criam separados. E aí? Não está errado um ou outro. É a vertente. Sabe quando você fala, quando a gente está estudando umas coisas e fala assim, ó, não está errado. Tem a escola, tem a vertente que fala assim, ó, a gente segue isso aqui. E aquela segue assim. E dá certo para aquele sistema. Dá certo. O que isso está querendo dizer? Tem doenças que são da caprinocultura e tem doenças que são da ovino. Então, aconselho-se a não. É como se fosse uma zoonose entre eles. Não controle. Só que aí, por que não está errado? Porque tudo vai depender do quê? Da prevenção. Se você fizer os manejos preventivos adequados e tomar cuidado quando a gente fala assim, edifício doente, se você está saindo do setor da caprino, indo para o setor da ovino, você tem que fazer desinfecção do material. Não fazer desinfecção de material significa o quê? Você tem material específico. Reutilização é terrível, né? Hã? Reutilizar as coisas é terrível. Você tem que fazer desinfecção. A bota, o ambiente, não pode ser meio... É igual quando a gente fala assim, ó, não se cria avicultura de corte com avicultura de... A não ser que você tenha uma distância muito grande, então você tem que ter uma área grande. E você pode fazer uma cerca viva, essas coisas, né? Então, aí você separa. Então você não pode usar material que você utiliza na ovino para material que você utiliza na caprino. Entendeu? Agora, se eu quero utilizar prevenção, você tem que ter um excelente sistema de desinfecção. Então, viu? Tem como. É o manejo preventivo. Perfeito. Por que a gente fala preventivo? Porque pode ter a margem de possibilidade de acontecer, não é erro, mas de possibilidade de acontecer. Exemplo, minhas pistolas de fazer vacinação, eu vou usar só para ovino. Eu vou usar a mesma se você desinfectar, se você não usar o mesmo, entendeu? Então, aí você desinfecta e faz. Aí tem um risco, entendeu? Então não existe o erro, existe prevenção. Então vamos para o... Ok, galera, aí vamos abrir outro parênteses. A gente vai colocar, tá? Antes da nossa externa, a gente vai colocar um vídeo de uma aluna, porque a gente recebeu bastante vídeo, né, professor? E a gente vai tentar aqui, dentro das últimas aulas, apreciar o trabalho de vocês, tá bom? Então a gente vai jogar primeiro o vídeo da aluna, depois a gente tem uma externa, tudo bem? Vamos lá! Você sabia que dá para fazer um requeijão cremoso em poucos minutos só com o que você tem em casa? Eu sou a Agnes e eu sou a Larissa. Nós somos alunos da Escola Dona Bento, da Mediação Tecnológica Rondônia. Nossa professora presencial é a Adriana, somos do município de Presidente Médico, no Rio de Janeiro. Nosso vídeo faz parte da atividade assíncrona de NBZ e nele nós vamos explicar como se produzir um requeijão caseiro. Para essa receita você vai precisar de 1 litro de leite, 2 colheres de manteiga, sal a gosto e 4 colheres de qualquer vinagre. Para começar, você deve ferver 1 litro de leite. Depois de fervido, deve-se adicionar o vinagre para talhar o leite. Quando o leite estiver já talhado, é a hora de coar.
Em uma peneira, insira toda a substância para que se forme uma massa. Depois de peneirada, essa massa deve ir para o liquidificador. Após isso, adicione sal a gosto, 2 colheres de manteiga, então comece a bater. Depois de liquidificada, a mistura já vai estar na textura perfeita. E então só resta armazenar a substância e deixá-la esfriar na geladeira. O requeijão é um dos derivados do leite, que é um dos produtos advindos da área da zootecnia chamada bovinocultura. E com essa receita você tem o seu próprio requeijão para usar como você quiser. Nesta segunda parte, vamos abordar a questão dos parasitas, dos vermes nos ovinos e caprinos, saber como identificá-los, qual tipo de verme e como tratá-los. Ainda em se tratando de cuidados com esses animais, a questão dos vermes é algo crucial. O criador precisa estar literalmente de olho a qualquer sinal que o animal demonstre, não importa a idade. A verminose é uma doença causada por eumintos ou vermes que vivem principalmente no abomaso, coalho e intestinos dos animais, podendo atacar todo o rebanho. Quando acometidos pelos vermes, os caprinos e ovinos se tornam fracos, magros, com pelos arrepiados, apresentando diarreia, edema submandibular, papada e também anemia. Agora a questão da parasitose, no caso dos vermes, nos animais, não é só o contexto de você vermifugar o animal, você tem que ter também uma questão de manejo também. Tem que entender também como é que funciona o lado do verme, como é que é o tipo de vida desse parasita, como é que o verme vive, o ciclo biológico dele, né? E a gente vai conseguir minimizar esse grau de infestação dos animais com medidas de manejo no curral, no caso no aprisco e na vermifugação dos animais. O que é interessante a gente fazer? Controlar o horário de saída dos animais para o pastejo. Porque o verme, já tem pesquisas que mostram que 95% dos parasitas estão no ambiente, apenas 5% estão nos animais. Então isso já foi comprovado cientificamente e já mostrou através de estudos que 95% dos vermes estão no ambiente, estão na pastagem. E 5% está no animal, que eles estão infestados. Aí, o que eu te falo assim com relação ao manejo? A gente nunca pode soltar os animais para pastar antes das 8 horas da manhã, nunca pode soltar ele até 8 horas. Tem que soltar sempre depois das 9 horas em diante. Porque o que acontece? No ciclo do parasita, ele se aproveita da noite e do orvalho para ele migrar para a ponta do capim, para a base do capim. E aí quando a gente solta os animais muito cedo, o que acontece? Ele já sai do curral e vai se alimentar. Ele se alimentando do pastejo cedo, na hora do orvalho, ele acaba ingerindo grandes quantidades de parasita. E isso aí lá na frente vai aumentar o ciclo do verme também e o animal vai sofrer as consequências de uma alta infestação parasitária, certo? E assim, dentre os parasitas, que a gente tem uma gama de parasitas que pode acometer tanto em intestino delgado, rumen, que acomete várias partes dos animais. Tem um em especial que é o Haemoncus, que ele é um hemoparasita, ele se alimenta de sangue, certo? Os outros também têm uma grande importância, mas esse é o que vai causar um sintoma mais severo no animal, que vai provocar um grau de anemia muito severo, o animal vai ter diarreia, vai ter desidratação, vai ficar apático, debilitado, vai parar de se alimentar e logo vai provocar a morte desse animal. Altas cargas de parasitária desse parasita pode levar um animal a óbito em menos de 30 dias. Né? Então é uma coisa que é muito grave. O Haemoncus é o mais comum e acho que o que tem uma maior importância assim, para a criação é ele, dos ovinos. Porque assim, outros parasitas eles competem por alimento, certo? Então ele vai competir pelo que o carneiro está ingerindo. Só que aí o animal ainda consegue viver meio que em instabilidade com ele. Agora esse que ataca diretamente o sangue do animal vai provocando anemia severa. Ele além de ter esses outros parasitas que vão competir por alimento, esse vai estar sugando todo dia ele. Então uma infestação alta dele, esse animal vai à morte em pouco tempo. E para proteger os caprinos e ovinos contra os vermes, que podem trazer consequências graves para o animal e perdas financeiras para o criador, é preciso observar diariamente e se perceber que algo está errado, o melhor é chamar um veterinário. Assim, a parasitória a gente pode identificar o animal através de 2 métodos, né?
que é através do OPG, que é o ovos por grama de fezes, que a gente vai fazer a coleta direto da ampola retal do animal, e aí leva essas fezes para o laboratório, e lá eles vão avaliar e vão dizer como é que está a infestação do rebanho. E a outra forma que tem é a técnica do FAMACHA, que é um cartãozinho que a gente consegue identificar o grau de anemia desse animal, né? Eu tenho esse cartão aqui que é do meu uso. Hoje em dia eu já tenho uma prática já de trabalho com ele e eu já não uso mais, eu uso mais para orientar os produtores rurais que precisam de uma assistência, alguma coisa, então eu utilizo mais para isso, mas eu só de eu olhar já vejo os sinais clínicos e diagnóstico através do grau de anemia, se é necessário ou não vermifugar esse animal. É isso aí, galera. Eita, quase um engasgo. Parabenizar aí as duas alunas, tá? Pela confecção e produção do seu requeijão. E, galera, como vocês puderam observar no vídeo, é muito importante a observação desse pastejo, do horário, né? E, como a gente viu no vídeo, a presença de um veterinário vai fazer toda a diferença para esses controles, tá bom? Então, vamos continuando aqui na nossa aula, lá no slide. Então, galerinha, olha só, antes de darmos essa continuidade, então vamos só reforçar o que vimos no vídeo. Em relação às parasitoses e os problemas de manejo, o que aconselha, né? Só depois das 9, né, 8h30, 9 horas para frente, que é os animais que estão em sistema de extensivo. Mas, professor, vamos supor, né? Se a gente tem que fazer um manejo, e a gente sabe que o ciclo de um determinado verme é esperado que seja no solo, em menor quantidade no animal, tem aí, como vimos no vídeo, dependendo da quantidade de animais que estão com alguns sintomas, como nos olhos, ou se você observa que os pelos estão arrepiados, como foi falado, e ele está um pouco anêmico na sua atitude, não tão brincalhões, então você faz o exame de fezes nesses animais, para poder entrar com algum medicamento para fazer a vermifugação deles. Tomar também muito cuidado, pessoal, nesse processo dessa demanda de realizar a vermifugação somente em animais que apresentam determinados sintomas. Então vamos lá. Os caprinos são acometidos por várias doenças, entre as quais a linfadenite coceosa, que é o mal do casco. Vocês viram lá no vídeo também que no momento ele mostrou o casco, né? É muito importante você manter a saúde do casco fazendo a reparação, a limpeza. Isso tem que se ter maior rigor em animais que estão em sistema intensivo. Lembra? Por causa do chão, mesmo se for contrapiso ou batido. Tá bom? Claro que isso vai depender da demanda. Professor, é um método que também a gente tem que colocar no nosso cronograma. Cronograma? Isso aí você faz no seu cronograma. Um deles, pessoal, no cronograma, é você fazer essa vistoria, de ver a necessidade. Quando você percebe a necessidade de fazer essa reparação do casco, aí você se programa para realizar em todos. Quando você percebe que é só alguns que estão apresentando isso, aí sim, você faz individualmente. Mas se você percebe que isso é em todos, quando é que a gente sabe que isso acontece? Intensivo. Sistema intensivo é mais esperado que isso ocorra. Então você consegue fazer esse cronograma. O ectima contagioso, que é aquela boqueira. Isso acontece também em animais, em outra. E é muito... Como é que fala? Contágio rápido. É muito contagioso. Contagioso por causa do sistema de água, de tomar água no coxo. Então, isso... O que atrapalha isso, professor? Isso machuca muito a mucosa do animal e atrapalha o quê? A comida. E aí perde peso. Perdendo peso, a produção lá vai ser afetada. Outra,
Se for em matrizes, também perde peso, a qualidade do leite cai. Tá? E também a pododermite, que são essas feridas. Essas pododermites também têm que ser evitadas. Isso, muitas vezes, você está deixando o animal relento. Por isso que tem abrigos. O abrigo parece aquele aprisco, só que é no chão, não é elevado. Viu como a gente vai ver lá na frente, o aprisco ele é muito necessário para ver essa coisa de verme. Por quê, professor? Porque o aprisco tem aquelas fendinhas no chão, que aí a urina e as fezes elas caem e tem um declive, então aí você pode ver a análise das fezes, né, em relação à textura, a mudança das fezes e também da urina. Além das doenças causadas por ectoparasitas, como os piolhos, que nós falamos na aula anterior, em ovinos, acontece também em caprinos, ó, já são coisas que acometem as duas criações, miases, que são essas bicheiras, tem que tomar muito cuidado, miases. São bicheiras, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as bicheiras, elas só são observadas após o segundo nível, que dá berne. Segundo o quê? Nível, que vai dar berne. Porque bicheira, a gente já imagina aquele buraco. Aquela cratera. Com verme. Nossa, já é a segunda fase, tá? E assim, evitar. E sarnas, principalmente causadas por endoparasitas, que são as vermes. Acredita que muitas vezes, vamos lá, fazer um paralelo. Vamos lá. Não tem quando você brinca com o seu cachorro e aí parece que ele tá com caspa? Parece que tá com caspa. Aí as pessoas falam, eu dei banho no meu cachorro e não tirei o sabão direito. Parece que fica com caspa. E é problema de pele, caspa, que a gente pensa que é bactéria ou fungo. E coça muito. Às vezes é mesmo, né? Só que às vezes, a maioria das vezes, não é fungo e não é bactéria, dermatite. É verme. Causado por verme. Isso acontece em cachorros. Sabe? Aí a gente faz essa comparação com os ovinos. Agora isso aí com os caprinos. O caprino é acometido disso também. Não os ovinos. Desculpa, isso já é para caprinos. Então, muitas vezes, quando a gente vê que o cachorro está com sarna, a sarna já é uma fase muito alta, acentuada, provocada inicialmente por o quê? Verme, vermifugação. Tá? Por isso que os da rua, né, tem muito, né? Hã? Os que os da rua ficam muito, né? Porque já é uma... Tem, né? Então, o inicial foi o quê? Falta de controlar esses endoparasitas, tá? Que aí isso provoca. Isso já está em cachorro, isso também acontece porque o pelo caprino é um pelo parecido com cachorro, assim, entendeu? Aí dá muito. Como é que eu sei? Lá vai, fazer uma aula de pet. Lá vai quando por exemplo, estou tentando lembrar um nome. Tem um nome de um produto que é muito bom. Você usa ele e não passa. Não passa essa dermatite, dermatite. Dermatite pode ser por fungo ou bactéria. Que parece caspa, ficar saltando coisinha, parecendo caspa, igual caspa mesmo. O aspecto da sintomatologia. Você passa esse produto, é muito eficiente. Você tem que diluir. Estou tentando lembrar aqui, por isso que eu estou enrolando, deixando linguiça. Mas acho que é Deus falando, não é para ficar falando esses produtos. Olha, eu tô tentando puxar o produto. Quando ele não faz efeito, é porque é endoparasitose. Tá entendendo? Ele não faz efeito, então tem que tomar o quê? Líquido. Porque assim, medicamento, ele tem uma ação. Existem medicamentos. Professor! Oi. Por que o medicamento tem um que é no olho? Porque existe a farmacogenética, a farmacogenética, farmacocinética e farmacodinâmica. É a dinâmica. Existem medicamentos que é no olho, que é por causa da mucosa do olho, sublingual, intramuscular, endovenoso. Claro, meus queridos, que assim, professor,
Tem a pílula e tem o endovenoso, que é o mesmo veneno, que é o mesmo medicamento. A aplicação é diferente. Aí depende da necessidade. Eu não estou falando disso. Quando eu preciso de uma ação muito rápida, eu tenho que colocar endovenoso. Eu não estou falando de ação. Eu estou falando de via. Então, por exemplo, se o que está causando é verme, e eu estou usando uma coisa epidérmica, vai fazer, a gente chama de paliativo. É paliativo, mas aí assim que ele para de fazer o efeito, volta. Assim que para de fazer o efeito, volta. Não é que não vai fazer o efeito, vai amenizar, vai sumir, daqui 2, 3 dias volta. Porque o sintoma primário, caramba, obrigado, eu estava aqui porque eu estava vendo. Existe sintoma primário, secundário e o terciário que é pior. Então, o sintoma secundário, meus queridos, está ocultando o primário. Então, é paliativo. Por isso que tem que tomar cuidado com os endoparasitas, que, na verdade, eles dão um sintoma que não é. Você pensa que é bactéria, que é fungo, é o quê? É verme, não tem nada a ver, um animal totalmente diferente. Agora entendi onde se dava para chegar. Porque eu estava querendo lembrar. Sintoma primário, sintoma secundário encobre o verdadeiro agente infeccioso. Ok, então como a gente está falando sobre vermes, sobre essas parasitoses, representação do ciclo de vida dos principais vermes em caprinos. Em caprinos. E aí é muito importante a gente entender isso aqui, pessoal. Muito importante a gente entender isso aqui. Vamos lá? Vamos. Olha só. Lembra? Primeiro dia, vamos pegar lá no primeiro dia, tá? Já dá um sublime para nós. No primeiro dia, né? Vamos aqui, tá? Primeiro não. Fezes. Coloca lá. Fezes. Coloca, tipo o número 1. Olha, ficou tudo. É só clicar aqui, ó, de novo. É legal quando faz isso, eu gosto. Lá nas fezes, lá aí, pronto, é uma. Fezes. Lembra do vídeo, Tatá? O vídeo qual é o equilíbrio? Qual é o natural? Qual é o esperado? O habitat natural dessas fezes é no ambiente, é no solo. É ali que elas têm que estar. Óbvio que lá no solo elas vão estar em maior proporção. As mesmas estão no animal? Estão. Nós falamos, eu sou tecnista dele, né? O tecnista falou, o apresentador lá falou, veterinário falou lá, que também está dentro do animal. E é natural. E como a gente tem verme, mas é a quantidade, tá? E aí tá. Claro que as vermes que estão no ambiente, elas são bem mais agressivas. Perfeito, tá? Vamos fazer um paralelo? Vamos. É só você pensar. A verme que está dentro da gente, é uma cultivar. E a verme que está fora da gente é o paralelo do Jefferson, é o mundo invertido do Jefferson. O mundo do Bob não. É o paralelo. A verme que está dentro da gente é como se fosse uma cultivar. E a verme que... Porque aí está no primeiro ano, né? Eles não sabem o que é cultivar. A verme dentro da gente é uma cultivar. E a verme que está fora é erva daninha. Alguém aboa a erva daninha? Não. Alguém coloca adubo da erva daninha? Não. E a bicha tá lá, a bicha é resistente, é tolerante, é heterogênea. Tá lá. Então, quando esse bicho, que é heterogêneo, é resistente, é tolerante, invade um ambiente que para ele, um ambiente está 1000 vezes maravilhoso que ele é mais severo ao puxar, ao sugar, sequestrar todos os nutrientes do que a verme natural que está ali. Né? A verme natural. Então, o que acontece? Eu tô ali, o animal tá ali, defeca. Ele tá colocando o verme para fora. Certo. Uma quantidade natural. O que acontece? Acontece é que, em um determinado período, essas vermes estão muito disponíveis, porque elas saem do solo e elas vão para cima das folhagens, onde ocorre a pastagem, por causa que tem o quê, Tatá? Tem o orvalho da noite.
as gotinhas de água que estão na planta por causa do orvalho. E aí, se você solta o animal para pastar cedo demais, eles se retroalimentam e vão aumentar o número, a concentração de verme. Só que tem uma diferença. Não é aquela verme que ele soltou. É essa verme mais... que ela suga mais nutrientes, mais voraz. E aí dá cetomatologia da doença no animal. Certo? E pior, que ela se reproduz com maior facilidade no animal. Porque então, uma das coisas para se evitar, você não pode ficar dando medicamento direto para o animal. Porque tem um período de quarentena que a gente chama, que é retirar esse animal, aquele remédio circulante. Porque se for um animal que está para engorda, ele fica um pouco tempo ali. Eu não posso vender animal. Para vender o animal, para bater o animal, tem que se fazer o teste de vacinação. Tá tudo ok? Já parou? Passou do período de vacinar? Tá com verme? Faz tudo para poder matar esse animal para vender. Não pode matar animal com verme. Tem a qualidade do produto. Então tem que tomar muito cuidado. Vamos lá, reprodução! Vamos lá. Lembra que nós falamos de reprodução, mas falamos de reprodução dos ovinos. Como é que é a reprodução dos caprinos? E a gente colocou os dois juntinhos aí. Claro, tem um caprino e um ovino. Mas como é que é essa reprodução dos caprinos? A expressão deles está tão... Na maioria dos cordeiros, a idade da puberdade depende do quê? Do peso, nutrição e ração. Então, gente, para os caprinos, não é ovinos, caprinos, é uma junção, isso. É uma junção na saída da puberdade, que é aquela entrada para o período reprodutivo. Peso, nutrição. Claro, por que você falou ração? Nutrição e ração não é a mesma coisa para caprino? É uma boa pergunta. Nutrição e ração é a mesma coisa para caprino e para ovino? Não, não é a mesma coisa das outras criações. Por quê? Porque caprino, a nutrição é o quê? Volumoso. A ração é uma suplementação. Tem que lembrar muito bem. Mas, professor, uma coisa é nutrição. Nutrição do ser humano, Tatá, é a base. Qual é a nossa base? Arroz, feijão, carne e salada. Essa é a base. Essa é a nossa alimentação, essa é a nossa nutrição. O que é a nossa ração, que seria suplemento. Qual é o suplemento? É o suco, são as vitaminas. Aí tem a qualidade de vida, é não fumar, é não beber, exercitar. Então, suplementação a gente chama aqui de ração para os caprinos. Fatores ambientais. O que são fatores ambientais para o caprino? É igual o nosso para ela. É você se movimentar, qualidade de vida. Tá vendo? Isso tudo para cio. Muitas cabras não entram em cio, ou estão em cio, mas não aceitam a multa por causa do estresse do ambiente. Então, olha a diferença. Tem que tomar a diferença para as outras criações, tá? Isso pode atingir aí dos 5 a 9 meses de idade. Professor, de 5 a 9, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 4, a diferença é por causa da raça. Tudo bem? E aí a gente tem que ter o quê? Comportamento para o cio. Inquietação, vocalização, micção frequente. Ai, quando elas mijam frequentemente, fala, meu Deus do céu. Batem na lateral da cauda, assim, ó, tá. Elas ficam batendo na lateral da cauda. Diminui o consumo de alimento, é uma coisa esperada, tá no cio. A vulva aumenta de tamanho, fica avermelhada, sai aquele líquido grosso, esbranquiçado. Gente, não é infecção vaginal. Ela está em cio. E ó, isso é porque já sai, diminui com o tempo. Tá bom? E forte comportamento de ir atrás do macho. A fêmea... olha só. Não sei se eu posso dar. E ela fica fazendo assim, ó, o macho tá aqui, ela pega e fica fazendo assim, aqui no negócio do macho. Isso aí, ela que... olha como é diferente. Ovino é o macho que fica... E faz assim. No caprino é a fêmea, tá? Entendi. A monta natural é acasalamento, mas também pode-se fazer o quê? O processo de inseminação. O
um processo de inseminação e é diferente. Você vê a monta da fêmea, do ovino, ela fica empinadona, a orelha toda empinada e o macho também. Eles não, já ficam mais acuados. Isso, tá. Para saber, claro que isso é uma criação pequena, porque quando é criação grande, a gente faz a inseminação artificial. Claro que a inseminação artificial é a coleta, temos que chamar o técnico para auxiliar nesse processo. Perfeitamente. Meus queridos, ficou interessado sobre inseminação artificial? Aguardem que a gente vai preparar outras aulas para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, galera.